Não culpo ninguém que não gosta de esportes, entendo totalmente se jogar ou assistir esportes não é a sua praia. Minha esposa odeia esportes com paixão, então eu nem tento fazer com que ela assista a jogos comigo. Nunca forcei ninguém, mesmo amando o futebol mais do que qualquer coisa no mundo. Tive a sorte de jogar futebol na faculdade, e foi uma experiência incrível, difícil e desafiadora às vezes, mas realmente incrível. Como atleta universitário, tínhamos que voltar para a escola mais cedo e começar os treinamentos. Tínhamos sessões de levantamento de peso, prática em campo, treinamento cardiovascular, e o que mais você imaginar. Antes do primeiro dia de aula, já éramos uma máquina bem ajustada. Acordar cedo para a aula nunca foi um problema porque tínhamos treinos obrigatórios às 4h30 da manhã. Isso pode parecer horrível, mas às vezes, jogar em uma equipe de futebol me dava um tratamento especial na aula, não com as notas, mas com ajuda extra, seja do professor ou de outros alunos. Sei que parece um pouco vaidoso, mas muitos alunos gostavam de mim, e eu aproveitava esse carinho para obter ajuda com as tarefas. Interprete isso como quiser, mas digamos que eu tinha mais do que alguns fãs na escola. Quando chegou o meu terceiro ano, eu era um nome bem conhecido no campus. Agora, um parêntese, eu era bom, mas não o suficiente para jogar na NFL. Na época, era um dos melhores jogadores do time, e todo mundo queria dizer que me conhecia. Estava pronto para uma temporada incrível e mal podia esperar para entrar em campo. Chegamos cedo ao campus, como todo ano, e vivemos a vida de futebol por algumas semanas. Um dia, depois do treino, conheci uma garota na instalação de treinamento chamada Sarah. Ela era bonita e parecia interessada em mim, e o que eu realmente gostei foi que ela parecia interessada no que eu tinha a dizer, e não apenas no fato de eu ser um atleta, eu acho. Conversamos por um tempo e saímos naquela noite. Nada demais, apenas assistimos a um filme. Por alguma razão, nunca questionei por que ela estava lá, naquele momento, eram apenas atletas e alguns outros no campus. Supus que ela jogava futebol ou fazia parte do time de atletismo ou algo assim. Troquei números com ela e disse que enviaria uma mensagem no dia seguinte, o que eu fiz. Ela me deu respostas de uma palavra e parecia não estar interessada, então, para não perder seu tempo, nunca mais a mensageei. A sensação de que nos dávamos bem e que ela poderia ser uma namorada perfeita me deixou um pouco desanimado quando ela pareceu desinteressada, mas, como disse, não queria perder o tempo dela e queria seguir em frente antes que meus sentimentos crescessem mais. No dia seguinte, estava no vestiário após um treino bem difícil. Eu era o último a sair e estava apenas me limpando um pouco quando ouvi alguns passos do outro lado da sala. Não dei muita atenção a isso. O primeiro pensamento que tive foi que era outro jogador ou treinador, então não pensei muito nisso. Eventualmente, o movimento parou, e depois de alguns minutos sem ver ninguém ou ouvir a porta abrir, comecei a ficar um pouco inquieto. Perguntei quem estava lá, mas ninguém respondeu. Comecei a caminhar em direção à porta, que ficava atrás da parede, já que o vestiário era uma sala gigante em forma de L. À medida que me aproximava da parede, ouvi os passos se afastando rapidamente e a porta do vestiário se fechando com força. Agora eu estava assustado. Havia definitivamente alguém lá dentro, ouvindo ou me observando sem dizer nada, e quando eu os chamei, eles correram. Contou a alguns dos caras do time sobre o ocorrido, e então eles entraram na sua rotina de valentões e queriam ensinar uma lição a esse espião, o que foi meio engraçado. Achei que eles apenas zoariam comigo, e naquela noite, na cama, pensei que ouvi um tipo de som de clique na minha janela. Coloquei uma cortina escura na janela porque, quando tenho um dia de folga, odeio ser acordado pelo sol. É estranho de descrever, mas eu estava tão desconfortável com o incidente no vestiário que fiquei um pouco assustado. Ao puxar a cortina, não queria ver alguém lá. Alguns dos jogadores com quem joguei ao longo dos anos tiveram alguns encontros menores com pessoas estranhas stalkers, e não era algo com o qual eu quisesse lidar. Eventualmente, coloquei esse medo na parte de trás da minha mente. Quando puxei a cortina, encontrei Sarah tentando ativamente entrar no meu quarto. Fiquei em choque, fechei a janela, travei-a e ela apenas me olhou com esses olhos meio mortos através da janela. Imediatamente peguei o telefone e liguei para a polícia. Expliquei o que aconteceu, e não demorou muito para encontrá-la.
Quando a encontraram, ela tinha uma faca de bolso e não era uma estudante. Era apenas uma fã obcecada. Ela queria estar comigo, e eu estava realmente interessado nela, mas, quando estávamos trocando mensagens, ela já havia se convencido de que eu não queria estar com ela ou algo assim. Admitimos na festa do ano anterior, e eu não tinha memória dessa interação. De acordo com ela, foi uma saudação emocionalmente carregada, mas acho que testemunhas disseram que eu apenas disse olá com um sorriso simpático, e provavelmente por isso não me lembro. Normalmente, sou muito bom em lembrar nomes e rostos. A polícia encontrou fotos minhas no telefone dela de semanas antes de começarmos a nos comunicar. Eu ainda estava na casa da minha família, e ela tinha fotos do lado de fora da minha casa, fotos minhas durante o treino e até fotos do vestiário, mas felizmente eram apenas algumas fotos de mim sem camisa, sentado no banco e lendo algo no meu telefone. Obviamente, Sarah foi presa, e a escola meio que abafou o caso para evitar publicidade negativa antes da abertura da temporada. Algumas pessoas são realmente perturbadas, e sou muito grato por ter puxado aquela cortina naquela noite. Ainda tenho arrepios quando penso no que ela poderia ter feito se eu estivesse dormindo ou não a ouvisse. Não sei onde Sarah está hoje, mas espero que, onde quer que ela esteja no caminho da recuperação e nunca tenha a chance de machucar mais ninguém. Quando eu estava no final dos meus 20 anos, passei por uma fase difícil na vida. Não sabia para onde queria ir, tinha passado um tempo na prisão e estava tentando colocar minha vida em ordem. Um amigo da minha mãe tinha algumas conexões na universidade local, e essa pessoa fez alguns favores e conseguiu para mim um emprego como auxiliar de manutenção na escola. Meu título oficial era pomposo, mas eu era na verdade um zelador. No entanto, ser zelador pagava bem para uma grande universidade, era mais dinheiro do que eu tinha ganhado antes e não estava mal para alguém tentando se reerguer após a prisão. Comecei no final de um ano letivo e passei o verão sendo um dos responsáveis pela manutenção noturna da escola. Trabalhei de limpar banheiros e salas de aula até me tornar um verdadeiro profissional de manutenção. Estava consertando coisas em vez de limpá-las, o que era mais a minha cara. Eu quase me sentia como um novo aluno, e a proximidade do início do ano letivo era empolgante, provavelmente porque nunca tive a oportunidade de vivenciar a faculdade. Era gratificante ver tantas pessoas tentando melhorar suas vidas. Uma coisa que eu diria é que a escola nunca estava vazia. Não é como em escolas de ensino médio, onde, com a chegada do verão, as escolas ficam praticamente desertas, com exceção de alguns eventos. As universidades sempre tinham alunos ou funcionários andando por aí, seja fazendo aulas de verão, dando tutoria ou até praticando esportes. Embora nunca estivesse vazia, a universidade era muito mais deserta durante o verão. Por isso, estava animado para o início do ano letivo no final de agosto. Assim que o semestre começou oficialmente, eu seria removido do turno da noite e me tornaria um dos membros regulares da equipe de manutenção. Estava empolgado e via isso como uma oportunidade de construir uma verdadeira carreira. A primeira semana de aulas começou e eu estava mais ocupado do que jamais imaginei. Ajudava professores a consertar projetores, ajudava a escola com pintura e até era responsável por ir aos dormitórios para ajudar os alunos com problemas simples que hoje em dia provavelmente poderiam ser resolvidos com uma simples pesquisa no YouTube. Sei que pode parecer que estou apenas reclamando, mas eu realmente amava esse trabalho intenso. Estava aprendendo muito, ganhando dinheiro e ajudando as pessoas ao longo do caminho. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que algo ruim acontecesse. E, antes de continuar, quero dizer que sei que não foi culpa da escola e que eu não tinha controle sobre os eventos que ocorreram. Apenas sempre que penso nesse dia, me lembro de um dos eventos mais aterrorizantes da minha vida. Era apenas a primeira semana de aulas e estava anoitecendo. Eu estava exausto e mal podia esperar para terminar o expediente. No porão, o departamento de manutenção tinha um escritório improvisado onde costumávamos tomar café, comer alguma coisa ou apenas relaxar por um tempo. Enquanto descia para o porão, ouvi uma comoção. O porão desse prédio é enorme e quase labiríntico. Se você não sabe para onde está indo, provavelmente ficará perdido por um tempo. Então, em vez de ir direto para o escritório, segui o som da comoção, porque parecia que alguém estava gemendo em agonia.
Ao virar um dos corredores que levava a um espaço aberto cheio de armazenamento, vi 3 caras, claramente alunos pelo seu aspecto, que estavam agredindo outro aluno. Gritei para que parassem e eles correram na direção oposta. Havia várias escadas que levavam ao andar principal, então eles não precisavam passar por mim para subir. Em vez de persegui-los, parei para verificar se o aluno no chão estava bem. Ele estava com dor, mas felizmente respirava. Ao examiná-lo brevemente, percebi que ele não tinha hematomas ou cortes, e seu rosto parecia intacto. Achei que talvez eles apenas estivessem dando chutes nas costelas ou algo assim. Estava tentando pegar meu telefone para chamar a polícia quando notei que o garoto no chão começou a sorrir. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, senti uma dor intensa na cabeça e caí no chão. Tudo ficou um pouco borrado, mas eu vi os 3 alunos voltando e ajudando o garoto no chão. Todos os 4 estavam rindo e, a seguir, lembro-me de ver um dos alunos levantando os braços com algo nas mãos e balançando na minha direção, e então tudo ficou negro. Acordei várias horas depois no escritório de manutenção, com as mãos algemadas pela polícia. Só consegui sentir o cheiro de uísque, e então percebi que estava coberto de uísque, como se esses garotos tivessem derramado uma garrafa inteira em mim. Para complicar ainda mais, minha prisão anterior foi relacionada ao álcool e eu não deveria beber mais, o que eu realmente não fazia, mas, do ponto de vista dos policiais, eu cheirava álcool. Para piorar, eles me encontraram com esse cheiro no trabalho e provavelmente acharam que eu estava bêbado, já que estava um pouco delirante e tinha dificuldade em formar frases. Esse pesadelo continuou por várias horas enquanto eu estava detido. Finalmente consegui dizer que queria meu advogado e, felizmente, ela apareceu rapidamente. Os policiais não queriam ouvir minha história e simplesmente assumiram que eu tinha desmaiado bêbado no porão da escola. Eu contei tudo à minha advogada, e foi difícil fazer a polícia ouvir, mas finalmente começaram a prestar atenção e obtiveram as imagens das câmeras de segurança da escola. Felizmente, as imagens provaram minha inocência. As gravações mostraram os garotos me seguindo no meu último trabalho da noite, entrando no porão e, como idiotas, encenando o assalto falso na frente de uma das câmeras do porão. Eles não contavam com a câmera lá. O vídeo mostrou todos os detalhes do que aconteceu. Assim que me aproximei do aluno no chão, os outros 3 se afastaram e me acertaram na cabeça com um grande tubo ou algo assim. Eles me arrastaram para o escritório e despejaram uma quantidade enorme de uísque em cima de mim, como eu já disse. E não só esse vídeo provou que eu não bebi uma gota de álcool, mas também mostrou todos os 4 alunos cometendo o ato. Eles foram rapidamente presos, e o pior de tudo é que eles não tinham um motivo real, souberam que eu tinha bebido muito antes e acharam que seria engraçado me incriminar como bêbado no trabalho. É horrível e eu não consigo acreditar que as pessoas podem ser tão terríveis e cruéis, mas acho que não deveria me surpreender. Isso ainda dói. Sei que isso pode não ser como outras histórias assustadoras que as pessoas costumam contar, mas foi um pesadelo real que poderia ter arruinado minha vida se não houvesse evidências em vídeo. Ser condenado por um crime que você não cometeu é horrível, e é algo que eu temo todos os dias. Essa história aconteceu há cerca de 15 a 20 anos, durante o verão e outono do meu primeiro ano na faculdade. Escolhi estudar em uma universidade no meu estado natal, a apenas algumas horas de casa. Lembro-me de estar animada e nervosa para começar esse novo capítulo da minha vida. Na universidade, não podíamos escolher nossos colegas de quarto, e isso era feito por sorteio. Em algum momento durante o verão, recebemos as informações de contato dos nossos colegas de quarto. Não me lembro se era telefone, nome de tela do ou informações do Facebook. Sim, quando eu estava indo para a faculdade, mensagens de texto eram relativamente novas e o Instant Messenger ainda existia. Eu nunca conversei com meu colega de quarto por telefone, mas conversamos online. Tudo começou de forma normal, falando sobre nossa empolgação e o que cada um de nós poderia trazer. Acho que eu levaria a mini geladeira e ele, a TV, troquei nossas músicas e filmes favoritos e outras informações para nos conhecermos um pouco melhor. Depois da segunda ou terceira vez em que conversamos, meu colega de quarto, que chamarei de Fio, começou a se abrir mais sobre suas experiências no ensino médio.
Ele mencionou que havia se metido em alguns problemas e teve que mudar de escola algumas vezes, mas não era mais essa pessoa e estava trabalhando para melhorar a si mesmo. Eu também passei por algumas dificuldades no ensino médio, então estava feliz em apoiar alguém que estava trabalhando em seu desenvolvimento pessoal. No entanto, quanto mais ele compartilhava, mais desconfortável eu começava a me sentir. Não me lembro dos detalhes, mas lembro de Phil mencionar casos de violência relacionados ao uso de álcool. Acho que ele percebeu, com base nas minhas respostas, que eu estava um pouco desconfortável com a conversa, então ele rapidamente mudou de assunto para algo mais positivo. Não conversamos muito mais durante o verão e, antes que eu percebesse, o dia da mudança já havia chegado. Não me lembro dos detalhes da mudança, exceto por ter que procurar um funcionário para pegar a atribuição do meu quarto e ver meu pai chorar pela segunda vez na minha vida quando estava indo embora para casa. Phil só chegou depois que meus pais já haviam ido embora e não tinha ninguém com ele quando chegamos. Tentei iniciar uma conversa, mas ele estava muito chateado e não falou muito. Ele montou a TV e o console de games e foi embora para jantar. Eu tinha alguns amigos próximos do ensino médio na mesma faculdade, então sabia que passaria a maior parte do meu tempo com eles. Levei alguns amigos de volta ao quarto para mostrar como estava arrumado e Phil estava sentado na cama jogando um jogo e não respondeu quando eu apresentei meus amigos. Decidimos sair e ir para o quarto do meu amigo Dusty, que ficava do outro lado do campus. Alguns dias se passaram sem problemas. Phil e eu não conversamos muito, mas para ser justo, não nos vimos muito. Tínhamos horários de aula cheios e eu também tinha um emprego a cerca de 3 quilômetros do campus, que estava tentando manter em meio período. Tive que parar cerca de um mês depois porque estava demais, mesmo que eu tenha trabalhado nos 3 anos seguintes na faculdade. Uma noite, cerca de 2 ou 3 semanas após o início do primeiro semestre, lembro-me de estar muito quente e de me virar para ligar o ventilador quando vi alguém perto da minha cama. Meu coração começou a acelerar e eu imediatamente pulei da cama, chamando Phil. Não houve resposta e eu só vi uma espécie de sombra se afastando e deslizando de volta para a cama. Tentei voltar a dormir, mas foi muito difícil. Obviamente, no dia seguinte, não vi Phil até a tarde e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que devia ter tido um episódio de sonambulismo e encerrou a conversa. Depois de convidar Phil para sair com meus amigos umas 4 ou 5 vezes, parei. Ele não parecia ter interesse e eu não queria insistir. Lembro-me de um dia em que simplesmente não me senti disposta a ir para a aula de economia e decidi faltar e voltar para o quarto para deitar. Quando entrei, vi Phil vasculhando minha escrivaninha. Perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que estava atrasado para a aula e apenas procurando uma caneta. Então, ele saiu correndo do quarto. Isso não teria sido tão estranho, mas da próxima vez que decidi faltar à aula e voltar para o quarto, ele estava no meu armário. Nem esperei por uma desculpa, apenas disse para ele não mexer nas minhas coisas. Lembro-me dessa conversa claramente porque, naquela noite, Phil deve ter tido outro episódio de sonambulismo, pois acordei com ele novamente sobre minha cama, respirando pesadamente. Desta vez, ele falou e disse boa noite. Eu não respondi. Nesse ponto, comecei a procurar se havia outros quartos disponíveis para me mudar, caso alguém tivesse saído da faculdade ou decidido não vir. Acabei me encontrando com o Radu Andar e ele disse que me avisaria quando algo se abrisse, pois havia outros alunos procurando novos colegas de quarto e outros quartos para se mudar também. Naquela época, estava perto do Halloween e meus amigos e eu estávamos animados para ir às nossas primeiras festas de faculdade. Além disso, eu adorava Halloween, então era uma boa distração da escola, que tinha sido estressante nos primeiros meses. Phil, que normalmente passava o tempo assistindo TV ou jogando videogame, entrou fantasiado de Ghostface, empunhando a arma característica. Ghostface é um dos meus personagens de terror favoritos, então lembro-me de ter dito é incrível porque a fantasia estava muito boa. Perguntei a ele quais eram seus planos para a noite e ele respondeu travessuras, tenho certeza. Eu sempre detestei voltar para a escola. Meus pais tinham um tipo de trabalho governamental, eu acho, e isso me fazia mudar de lugar com frequência. Sempre que finalmente fazia alguns amigos, estávamos nos mudando novamente.
É horrível e não é uma forma de ser estudante enquanto cresce. Eu ressenti meus pais por um bom tempo, mas agora, como adulto, entendo que você tem que fazer o que for necessário para ganhar dinheiro e sustentar a família. Meus pais tinham um ótimo emprego, ganhavam bem e conseguiam me proporcionar uma vida confortável. O único problema era que isso custava uma vida social saudável. Quando estava no ensino médio, passei mais tempo em uma escola do que em toda a minha vida. Fiz meu primeiro, segundo e terceiro ano em uma mesma escola, então fiquei furiosa quando tivemos que nos mudar no meu último ano. Implorei para meus pais me deixarem alugar um apartamento, já que eu tinha 18 anos, ou para morar com um amigo, mas meus pais insistiram que eu me mudasse com eles. Fiquei tão chateada que comecei a agir de maneira pior do que já havia feito na maior parte da minha vida. Você pode pensar que, por nos mudarmos tanto, eu era excluída social da turma, mas era o oposto. Eu estava sempre em apuros. Eu desafiava professores e figuras de autoridade, brigava o tempo todo apenas porque gostava. No meu terceiro ano de ensino médio, estava em menos problemas do que nos outros anos combinados, porque comecei a treinar na academia e aprender a lutar em um ambiente aceitável. Mas agora, esse ambiente na minha vida estava sendo arrancado, e assim eu voltei ao caminho sombrio que sempre percorri. Nos mudamos para nossa nova casa com cerca de um mês restante de verão. Não falei com meus pais e raramente saía do meu quarto. Na nova casa, comecei a me esconder para fumar cigarros e beber pequenas garrafas de álcool. Entrei em contato com alguns dos meus antigos amigos e disse a eles que planejava roubar o carro dos meus pais e voltar para minha cidade natal antes que todos voltassem para a escola. Meu amigo Carlos morava em uma fazenda com sua família e tinha um enorme celeiro no quintal onde ele fazia grandes festas. Seus pais não se importavam, então costumávamos fazer festas lá quase todo fim de semana. Depois que contei a eles sobre meu plano de voltar, divulgaram a notícia e começamos a chamar a festa de volta às aulas, e seria em minha homenagem. Todos deveriam levar uma mochila para a festa, como se fosse o primeiro dia de aula, mas dentro da mochila, cada pessoa deveria trazer algo para a festa, e os itens das mochilas não eram coisas que pessoas da nossa idade deveriam ter. Mas, era uma festa, o que se pode esperar? Eu estava animada e, naquele ponto, tinha tão pouco respeito pela vida que não me importava com o que aconteceria na festa ou se eu fizesse algo que me causasse problemas. Saí da casa dos meus pais por volta das 6 da noite de um sábado. Meus pais estariam no trabalho o fim de semana todo e voltariam apenas no domingo à tarde. Morávamos a pouco mais de 2 horas de distância, então planejei chegar na casa do Carlos pouco depois das 8. Enquanto dirigia para a festa de volta às aulas, atropelei algo na estrada e perdi o controle do carro. Não sabia o que tinha atingido e comecei a entrar em pânico. Quando tentei dirigir, o carro começou a tremer e percebi que devia ter atropelado algo e estava com um pneu furado. Parei o carro e, com efeito, o pneu dianteiro esquerdo estava completamente furado. Eu estava a apenas 30 minutos do celeiro, então comecei a implorar para alguém me buscar. Não me importava em deixar o carro, eu achava que me divertir na festa compensaria e lidaria com as consequências depois. Carlos estava tirando sarro de mim, mas eventualmente disse que mandaria seu primo me buscar, e para ficar de olho em uma caminhonete vermelha. Eu estava em um lugar quase no meio do nada desde que fiquei com o pneu furado e, durante todo o tempo em que esperei, não vi nenhum carro passar. Cerca de 30 minutos depois de terminar a ligação, vi um carro se aproximando. Achei que era o primo do Carlos, então saí do carro e comecei a acenar para parar. Não era uma caminhonete vermelha, era um SUV verde meio velho, e estacionaram do outro lado da rua. Deixaram o carro ligado e não me cumprimentaram ou fizeram nada. Não pensei 2 vezes no fato de ser um SUV verde e não uma caminhonete vermelha. Carlos às vezes é meio estranho, então pensei que quem estava me pegando estava dirigindo algo diferente. Corri até o carro e entrei no banco do passageiro. O homem parecia ter uns 20 e poucos anos e tinha um cheiro horrível. Eu disse oi e entrei no carro, começando a falar com ele como se fosse primo do Carlos. Disse algo como seu primo Carlos é um idiota, ele disse que você teria uma caminhonete vermelha, eu juro que ele não pensa. Continuei por vários minutos enquanto ele dirigia, e essa pessoa apenas acenava com a cabeça para o que eu estava dizendo.
Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Logo depois de me formar na faculdade, eu amava meu trabalho. Eu era o típico professor jovem e descolado, e embora ainda seja jovem, agora sou apenas velho o suficiente para ter perdido muito do respeito dos alunos que ensino. Para qualquer professor jovem por aí, talvez você saiba o que quero dizer. Você busca a aprovação dos seus alunos, quer que eles gostem de você, porque talvez, se gostarem, prestem mais atenção e gostem do que você está ensinando. Eu me senti assim por alguns anos, mas depois notei que as notas dos meus alunos estavam caindo, e não só isso, eles estavam ficando um pouco relaxados demais comigo. 2 anos atrás, quando eu tinha cerca de 10 alunos na minha sala depois da escola para uma tutoria, metade dos meus alunos tirou canetas de VAP na sala de aula. Claro, fiquei bravo e gritei com os alunos, e eles ficaram chocados por eu estar chateado, dizendo coisas como acharem que era legal e tal. Tive que contar aos pais deles, e foi aí que percebi que não podia mais ser o professor legal e precisava ser mais rígido. Então, pelo resto do ano, realmente não brinquei. Ainda tentei ser eu mesmo todos os dias, mas, uma vez que notei os alunos brincando ou se aproveitando de mim, eu impunha a lei. E vamos apenas dizer que não fiz amigos no final do ano letivo. 2 anos atrás, tive que interromper uma briga no corredor que levou à expulsão de um aluno da escola e a 2 outros, começando o ano seguinte com uma semana de suspensão dentro da escola. No último dia de aula, meu carro foi atingido por ovos no estacionamento enquanto alguns alunos gritavam coisas muito coloridas para mim enquanto iam embora. Respirei fundo e deixei pra lá. Eles teriam o resto do verão para esfriar a cabeça, e no próximo ano as coisas voltariam ao normal, pelo menos era o que eu esperava. No início do ano letivo passado, eu não poderia estar mais animado. Estava descansado e reformulei um pouco a estrutura da minha aula para estar mais alinhada com o que eu achava que os alunos iriam gostar. Tinha esquecido a maneira horrível como o ano anterior terminou, e para mim era água sob a ponte. Sem mencionar que muitas das restrições de saúde dos últimos anos haviam sido levantadas, permitindo que os alunos tivessem uma experiência de ensino médio mais convencional, o que torna o ensino mais gratificante. No primeiro dia de aula, estava cumprimentando os alunos, e fui imediatamente lembrado da briga do ano passado quando 3 dos meninos e uma menina entraram na minha sala bem antes do sinal tocar. Quando disse bom dia ao grupo, os 4 apenas me lançaram olhares fulminantes. Eles se sentaram, e tudo o que eu podia pensar era, uau, a dedicação para parecer tão bravo e miserável durante toda uma aula exige habilidade. Perto do final da aula, chamei um dos meninos para responder a uma pergunta, e ele respondeu com uma voz irritada e quase odiosa, dizendo, você sabe, eu posso estar na sua aula, mas nunca mais precisa dizer meu nome de novo. Ah, as alegrias de ensinar. Felizmente, fui salvo pelo sinal e não precisei responder na frente de toda a classe. Tentei falar com ele depois, e ele apenas gritou para eu ficar longe dele. Infelizmente, não poderia deixar esse tipo de atitude prevalecer na sala de aula, especialmente não no primeiro dia. Durante um período livre, fui ao escritório e expliquei ao diretor o que estava acontecendo. Ela ficou brava e imediatamente chamou o jovem ao escritório. Ele entrou furioso e, assim que me viu sentado em uma das cadeiras, disse, você está brincando comigo? Você me dedurou? Em vez de repreender o garoto verbalmente e gritar com ele, tentamos usar isso como um momento de ensino. Tentamos deixar claro que ele não estava em apuros e que só queríamos conversar. Talvez essa tenha sido a abordagem errada, e deveríamos ter apenas dado uma detenção ao garoto, mas nunca gostei de fazer isso.
As pessoas têm dias ruins, e às vezes, você só precisa conversar. Depois de uma reunião de 30 minutos que não levou a lugar nenhum, mandamos ele de volta à aula. O diretor disse que queria dar-lhe uma detenção ou suspensão para realmente definir o precedente para o ano, mas eu o convenci a não fazer isso. Naquela tarde, vi o jovem saindo e tentei dizer para ele ter uma boa noite e apertar sua mão, mas, em vez disso, quando me viu, ele fez outro gesto não tão favorável envolvendo um dos dedos, se é que você me entende. Fui para casa, e no início do ano passado, quando a história aconteceu, eu ainda morava sozinho. Abri uma cerveja e decidi relaxar no sofá e assistir um pouco de TV. O primeiro dia sempre me esgota. Antes que eu percebesse, já eram mais de 2 da manhã. Acabei adormecendo no sofá, ainda com a cerveja na mão e ainda vestindo as calças do trabalho. Desliguei a TV e comecei a ir para o quarto. Enquanto caminhava pela casa escura, ouvi um barulho alto. Parei por um segundo, tentando processar o que poderia ter sido. Minha primeira reação foi que eu estava tão grogue fora de mim que provavelmente imaginei qualquer que fosse o som, mas então ouvi novamente. Lentamente, caminhei pelo corredor tentando ouvir atentamente, sentindo meu coração batendo acelerado no peito. No final do corredor, à direita, está meu quarto, que fica de frente para a casa, e à esquerda está um quarto de hóspedes que não uso e fica de costas para a casa. A porta do quarto de hóspedes geralmente fica quase fechada, então tive que abri-la um pouco para olhar lá dentro, e a imagem que vi ainda me assusta quando penso nisso. Quase totalmente no meu quarto de hóspedes, pendurado em uma janela, estava um aluno do dia anterior. Ele estava usando uma máscara de saúde e um boné dos Steelers de Pittsburgh. Mesmo com tudo aquilo, pude claramente dizer que era o jovem da escola. Gritei instintivamente, e isso fez com que ele caísse, levando as persianas com ele enquanto caía. Ele se levantou no quarto, deu meio passo em minha direção, como se quisesse me assustar ou algo assim, e depois se jogou pela janela. Eu o vi correr para o outro lado depois de pular, então corri para a frente da casa para olhar pela janela. Vi-o pular em um carro, que acho que era um Toyota branco, e havia outras 3 pessoas no carro, que arrancaram noite adentro. Imediatamente chamei a polícia. Agora, aqui é onde eu pensei que estava sendo estúpido, e talvez eu estivesse. A polícia veio, e eu contei sobre a invasão e o que aconteceu. Falhei em mencionar o tipo de carro que era e não contei quem eu achava que era. No dia seguinte, na escola, vi o jovem chegar ao estacionamento com aquele mesmo Toyota branco, e qualquer dúvida que eu tinha desapareceu assim que vi o carro. Confrontei-o no corredor, e ele parecia que ia passar mal. Estendi a mão e disse trégua. Ele rapidamente afastou minha mão, como se não quisesse que ninguém visse, e foi embora. Então, consegui tirá-lo da minha aula na segunda-feira seguinte e não tive outra interação com o garoto durante todo o ano. Minha esperança é que ele tenha aprendido a lição e nunca tente nada parecido de novo. Algumas vezes ao longo do ano e durante este verão passado, alguns trotes aconteceram na minha propriedade, mas nada sério como uma invasão, e não tenho provas para saber quem foi que fez esses chamados trotes. Finalmente instalei uma câmera de segurança há apenas uma semana. Acho que vi aquele Toyota branco estacionado na frente da minha casa por cerca de 1 hora, mas nada aconteceu. Não vi ninguém que reconhecesse sair do carro e rezei para que fosse apenas uma coincidência. Como agora moro com minha noiva, ela não sabe sobre a invasão, e estamos planejando nos mudar em breve de qualquer maneira. Acho que estou escrevendo isso para ver o que alguém aí pensa anonimamente, antes de dar nomes ou locais. Devo chamar a polícia ou você acha que devo continuar dando outra chance a ele? Essa história aconteceu há quase 10 anos e ainda me incomoda e me dá pesadelos. Tento usá-la como uma lição para mim mesmo, como um exemplo de karma instantâneo, se preferir. Quando eu estava no ensino médio, sempre buscava a aceitação dos meus colegas. Eu definitivamente era o excluído, e sempre que havia atividades, eu tinha a sorte de ser convidado. Normalmente, eu fazia coisas malucas apenas para as pessoas gostarem de mim, mas nunca fazia nada ilegal. Fazia coisas mais perigosas. Por exemplo, uma vez andei de bicicleta do topo da garagem de 20 pés do meu amigo até uma piscina.
Quase quebrei o pescoço, e a única razão pela qual não me machuquei gravemente foi porque eu estava usando chinelos e não tênis. Meu chinelo ficou preso em um dos pedais, e se eu estivesse usando tênis, provavelmente o calçado também teria ficado preso e eu teria errado a piscina e caído no chão. Também sinto a necessidade de dizer, por favor, não tente isso. Esse padrão de busca por aceitação continuou por todo o ensino fundamental e médio. E, pouco antes do início do nosso último ano, eu estava com alguns dos meus chamados amigos, tendo uma última reunião de verão. Fui convidado porque meu tio era zelador na escola e eles me imploraram para roubar a chave da escola, o que eu fiz, mesmo com tudo no meu instinto me dizendo para não fazer. O plano deles era invadir a escola e essencialmente criar o caos antes do primeiro dia. Nossa escola era menor e não como algumas das maiores por aí. Só tínhamos uma câmera de segurança na frente da escola, perto das portas, e íamos usar a chave para entrar pela porta dos fundos, assim as câmeras nem nos captariam. O plano era infalível, pelo menos foi o que me convenci. Eu sabia que era errado e que esses não eram o tipo de amigos que eu queria ter por perto, mas naquela época eu estava apenas confuso, e parecia que, se eu fizesse isso, talvez eu fosse um membro real do grupo de amigos e não apenas um maluco. Aquela noite, esperamos até os pais do meu amigo irem para a cama e todos nós fomos de bicicleta até a escola, que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Eu tinha a chave e fui nomeado como responsável por destrancar a porta, antes deles dizerem, e cito, que eu era o mais corajoso do grupo. Isso ajudou a ouvir, embora eu estivesse quase vomitando a essa altura. Agora era real e estávamos entrando no estacionamento dos fundos da escola e meus amigos estavam me incentivando e torcendo por mim. Fui até a porta dos fundos e a destranquei. Entramos, e o desconforto ficou ainda pior de alguma forma. Algo sobre estar em uma escola após escurecer, no meio da noite, é objetivamente assustador, especialmente nossa escola, já que era antiga e não muito atualizada. Todos os sons dos canos rangendo e outras coisas me assustavam de morte. Achei que havia um fantasma ou outras pessoas lá, mas acho que era apenas o prédio antigo. Meus amigos começaram a virar mesas e arrancar coisas das paredes. Eles foram para o refeitório e começaram a derrubar mesas e cadeiras, criando o caos, como disseram. Eu realmente gostava da escola e de aprender, então foi difícil de assistir, mas eu queria ser aceito mais do que me importava com a escola naquele momento, então apenas me envolvi com eles. Passamos cerca de 1 hora, talvez um pouco menos, apenas correndo pela escola. Fomos para a escadaria principal e um dos meus amigos tirou um maço de cigarros e começou a fumar. Ele queria que cheirasse a fumaça no primeiro dia, e todos nós rimos e fomos junto com o plano dele antes de finalmente sair. Um dos meus amigos sugeriu fazer algo realmente ruim no escritório do diretor, especificamente em sua mesa. Eu nem quero escrever o que era, e vamos apenas dizer que seria algo inaceitável para mim. Fomos até o escritório, e assim que fechamos a porta, eu disse aos meus amigos para ficarem quietos. Eles me olharam como se eu tivesse 3 cabeças, mas o motivo pelo qual disse algo não foi por algum senso moral que encontrei, foi porque ouvi algo. Todos nos abaixamos e olhamos pelas janelas de vidro no escritório que dava para os corredores da escola. No começo, todos achavam que eu estava sendo paranoico, já que eu estava um pouco inquieto desde o início da aventura, mas então um dos outros caras também ouviu. Era claramente o som de vozes. Todos nos agachamos sob a mesa tentando descobrir como sair da serrascada. Nossas bicicletas estavam nos arbustos lá fora e não podíamos sair pela porta da frente, que ficava bem ao lado do escritório em que estávamos. As vozes pararam bem do lado de fora do escritório. Elas estavam abafadas, então não conseguimos entender o que estavam dizendo. Não sabíamos se eram policiais, a administração da escola ou talvez até outra pessoa com a mesma ideia. Finalmente, eu dei uma olhada, e naquele momento eu estava ainda mais assustado. Eram 3 homens vestidos com equipamentos táticos completos, com lanternas. Eles não eram policiais, esses caras eram bem diferentes. Tentei explicar aos meus amigos quem estava lá fora, mas eles não entenderam o que eu estava dizendo. Devemos ter feito muito barulho, porque um dos homens lá fora chutou a porta e gritou, "Quem está aí?" Eu congelei e pensei que meus amigos fariam o mesmo, mas finalmente o pânico tomou conta e todos correram para fora da porta, me atropelando no processo.
Eles pegaram os outros caras de surpresa, meus amigos conseguiram correr para fora do prédio. Fiquei lá sozinho com esses caras. Eles começaram a rir de mim e, naquele momento, eu estava envergonhado, assustado e, no fim das contas, derrotado de uma só vez. Então ouvi um dos caras gritar, "A polícia está aqui", e todos correram. Levantei-me, assim que corri pelo corredor sozinho, fui interceptado pela polícia de verdade, que me apreendeu muito rapidamente de maneira bastante rude. Meus pais e a escola foram notificados imediatamente e fui expulso da escola. Fiquei de coração partido. Depois de pensar sobre isso, finalmente decidi incriminar os outros junto comigo, mas todos negaram. Os pais de um dos meus amigos até garantiram por todos eles, dizendo que estavam passando a noite em casa e que não tinham saído de fininho. Fui jogado aos lobos sozinho e, depois, perdi meus falsos amigos por denunciá-los. Toda a destruição na escola foi colocada unicamente na minha conta e eu fui responsabilizado por pagar todos os danos. Fui até acusado e preso por esse incidente, o que levou muito tempo para eu me recuperar. Mas há algo que nunca tive fechamento. Quem eram aqueles homens com aquele equipamento? Quando expliquei essa parte para os policiais, eles quase morreram de rir. Eles não roubaram nada, não vieram de outro assalto. Acho que eles estavam apenas lá. A explicação fácil é que eram outros estudantes tentando fazer a mesma coisa que estávamos fazendo, mas minha única dúvida sobre isso é que o equipamento que eles tinham parecia extremamente legítimo e profissional, e não fazia sentido para alguns estudantes do ensino médio terem coisas assim, pelo menos não na minha cidade natal. Alguém aí tem alguma ideia ou teoria sobre o que esses caras estavam fazendo? Recentemente, alguém me disse que achava que os caras táticos estavam envolvidos e que tudo foi uma pegadinha para me fazer ser pego pela polícia. Essa era uma ideia que eu nunca tinha pensado até ser mencionada para mim, e odeio admitir que, quanto mais penso nisso, mais faz sentido. E se for esse o caso, espero que todos recebam o que merecem. Acabei conseguindo meu GED e atualmente tenho um bom emprego, então acabei ficando bem depois de tudo isso, mas não foi fácil e só mostra que a aceitação nem sempre é boa. Eu passei pelo período mais traumático de toda a minha vida só porque achei que precisava fazer isso para me encaixar. Que minha tragédia sirva de lição para qualquer jovem por aí, se algo não parece certo, você provavelmente está correto. Ignorar esse sentimento e ceder a uma má ideia pode levar a anos de problemas. Há alguns anos, eu estava me preparando para começar meu último ano da faculdade. Eu mal podia esperar para terminar essa última etapa e começar minha nova vida no que sempre chamaram de mundo real. Dada a minha trajetória de carreira, meu orientador sugeriu que eu servisse como mentora para os calouros, atuando essencialmente como uma irmã mais velha para os novos alunos. Você sabe, a faculdade pode ser assustadora e opressiva para novos alunos, especialmente aqueles que vêm de escolas menores. Então, esse programa seria criado para orientar esses novos estudantes e ajudá-los a se integrarem no sistema universitário com o mínimo de ansiedade possível. Eu adorei a ideia e, como meu orientador disse, isso ficaria ótimo no meu currículo. Eu gostaria de ter tido um programa assim quando fui caloura, eu teria ficado tão perdida e nervosa nos meus primeiros meses. Cheguei na escola cerca de uma semana antes e me encontrei com meu orientador para obter todas as informações necessárias. Este ano, o programa seria um pouco diferente em comparação aos anos anteriores. Nos primeiros 2 anos do programa, os veteranos envolvidos atuavam quase como orientadores estudantis e ajudavam os calouros, mas este ano estaríamos sendo designados a calouros individuais. Eu estava animada, não vou mentir. Recebi um grupo de alunos do orientador e passei a primeira semana antes das aulas enviando e-mails para eles e marcando encontros e reuniões para o que quer que precisassem. Ofereci passeios, encontros para tomar café, conversas sobre atividades no campus, você nomeia. Minha mentalidade era ser o mais flexível possível e permitir que os novos alunos me perguntassem o que quisessem e falassem sobre quaisquer preocupações que tivessem, em vez de eu ditar o que achava que eles queriam ouvir. À medida que os novos alunos chegavam, foi ótimo. Conheci alguns dos meus alunos designados e posso dizer honestamente que me senti bem. Realmente senti que estava ajudando a reduzir um pouco a ansiedade deles. No primeiro dia de aulas, conheci alguém chamada Madison.
Ela havia cancelado 2 encontros anteriores comigo e eu estava começando a pensar que Madison seria uma daquelas estudantes que realmente não precisava de ajuda. Eu não poderia estar mais errado. Ela precisava de ajuda, mas não de mim. Finalmente nos encontramos por volta do meio-dia naquele primeiro dia. Uma jovem bonita me encontrou do lado de fora do prédio do centro estudantil e, a princípio, foi uma conversa adorável. Ela parecia confiante, independente e sem medo de nada. Depois de alguns minutos conversando com Madison, perguntei por que ela queria participar desse programa. Enfatizei para ela que não tinha nada a ver com ela, mas mais devido ao fato de que ela parecia tão confiante. Sua resposta não me pareceu estranha no momento, tudo o que ela disse foi que só queria falar comigo e ver como era ser uma veterana em uma escola tão ótima. Fiquei lisonjeado e, honestamente, foi bom conversar com uma jovem tão bem ajustada, já que eu havia passado tanto tempo conversando com estudantes que tinham medo até da própria sombra. Conversamos por provavelmente 15 ou 20 minutos e trocamos números. Não pedi para ela se encontrar de novo porque não senti que ela precisava da minha ajuda e disse que ela poderia me ligar ou mandar mensagem a qualquer momento que quisesse, e se precisasse falar, poderia me procurar. E essa foi a última vez que vi Madison por algumas semanas. Quase um mês depois, comecei a receber bilhetes deixados no meu carro. Eram bilhetes curtos e doces, e sempre assinados por um admirador secreto. Quero dizer, eles eram literalmente assinados com o nome Admirador Secreto. Achei fofo, meio brega, mas namorar era a última coisa na minha mente, então nunca me perguntei quem era. Parecia que era deixado por um garoto, apenas pelo estilo da caligrafia, sabe? As coisas começaram a ficar estranhas depois desses bilhetes. Eu ainda os recebi o tempo todo, mas começaram a ser deixados no meu carro quando eu estava no trabalho, na loja e até no cinema. Parecia que, não importa onde eu fosse, eu recebia um bilhete de amor. Então, os bilhetes começaram a ficar estranhos, dizendo coisas como eu te amo tanto e mal posso esperar até você me notar e podermos ficar juntos para sempre. Nesse ponto, eu estava convencida de que não era um dos meus amigos brincando comigo ou algo assim. Eu sempre era o alvo das piadas entre meus amigos porque não tinha desejo de namorar, e esse tipo de pegadinha de longo prazo era algo que eu absolutamente podia ver meus amigos fazendo. Então, não importa quantas vezes eu os confrontava e tentava comparar a caligrafia, nunca havia uma correspondência e ninguém nunca confessou. Meus amigos estavam preocupados com meu bem-estar naquela altura, mas eu sempre meio que ignorava. Teimosamente, me convenci de que era uma brincadeira e que eu estava cansada de dar a eles qualquer satisfação sobre isso. Na época, eu trabalhava em um turno seminoturno em um supermercado. Eu entrava às 21 horas e trabalhava até às 3 horas da manhã. Eu colocava etiquetas de preço durante a noite, consertava placas e coisas bobas assim. Pagavam um pouco mais por trabalhar à noite e eu precisava do dinheiro, já que era uma estudante universitária quebrada. Saí um pouco depois das 3 e comecei a caminhar em direção ao meu carro no estacionamento vazio. Quando dei a volta no meu carro, vi alguém agachado ao lado da porta do motorista. Era uma pessoa menor e parecia que estava com um capuz. Dei um salto para trás naquele momento e comecei a gritar. A pessoa correu em minha direção, me derrubando no chão, mas, em vez de me espancar ou algo assim, ela apenas continuava dizendo em voz baixa, SHH, relaxa, sou eu, estou aqui agora. Reconheci aquela voz, mas não conseguia identificar no pânico. Enquanto me mexia no chão, o capuz da pessoa caiu e eu instantaneamente pude associar a voz a um rosto. Era Madison, da primeira semana de aula. Tentei implorar para ela no início, na confusão, e então meus apelos se transformaram em raiva e pânico. Ela estava sentada no meu peito, me dizendo para relaxar. Felizmente, o gerente noturno estava do lado de fora fumando um cigarro, ouviu a comoção e começou a correr em direção ao meu carro. Madison se levantou e tentou dizer ao homem que eu era sua namorada e que ele precisava assumir. Eu podia ver que o gerente pensou nisso por um segundo, mas consegui gritar para ele chamar a polícia, e foi quando Madison começou a ficar furiosa e começou a me dar socos no rosto. O gerente chamou a polícia, afastando Madison de mim para que eu pudesse me levantar. Fiquei atrás do gerente esperando os policiais, e Madison não foi embora.
Ela apenas ficou ali do outro lado do carro, com o braço estendido em minha direção. Parecia que ela estava chorando e eu podia ver a dor em seus olhos. Me senti mal por um momento e então percebi que ela estava me espancando, e a simpatia desapareceu rapidamente quando percebi o quão insana ela era. Os policiais chegaram e levaram Madison. Eu não fiz nenhuma denúncia, mas ameacei que, se os pais dela não a tirassem da escola, eu o faria. Nunca mais ouvi falar dela. Tudo aconteceu tão rapidamente. Não sei o quão verdadeiro é essa última parte que estou prestes a contar, pois ouvi de segunda mão, mas me foi dito por uma fonte confiável que, quando dei meu número a ela durante aquele primeiro encontro, ela achou que aquilo era um sinal de avanço da minha parte e estava tentando me conquistar com os bilhetes secretos. Ela achava que eu poderia reconhecer a caligrafia dela, o que nunca teria acontecido, então ela escrevia os bilhetes com a mão não dominante para parecer desleixado. Quando finalmente teve coragem de me ligar, o número não funcionou. Ou eu anotei errado para ela ou ela digitou errado no telefone, e ela tomou isso como um insulto e precisava me conquistar. E foi na noite em que ela me atacou no meu trabalho. Se essa última parte é verdadeira ou não, o fato de o encontro ter acontecido já é o suficiente para assombrar meus sonhos. Não esquecerei aquela sensação de impotência quando ela estava em cima de mim por um tempo que pareceu muito longo. Eu sempre fui um daqueles alunos que odiava a escola. Eu era um estudante ruim e vivia para as férias de verão, passando a noite com os amigos, tentando impressionar as garotas, e o mais importante, dormindo até tarde. Eu odiava tudo sobre a escola. Um ano, no último dia do verão antes do início das aulas, convenci meu amigo Will a sair escondido comigo. Antes de voltar para mais um ano horrível na escola, eu queria terminar o verão com estilo. Não planejávamos fazer nada de louco, não queríamos cometer crimes ou algo assim, só queríamos nos sentir livres. Algo sobre andar pelas ruas à noite quando se deveria estar em casa parecia rebelde e libertador, sabe? E como o dia seguinte seria o início das aulas, essa era nossa última chance do verão para fazer isso. Saí de casa por volta das 10 da noite, e o plano era nos encontrarmos no cemitério ao lado da casa dele às 10 horas e 30 minutos. Cheguei um pouco antes das 10 horas e 30 minutos, e nada de Will. Esperei por cerca de 15 minutos e então mandei uma mensagem para ele. Ele respondeu imediatamente e disse que seus pais ainda estavam acordados assistindo a um filme e que ele teria que esperar para sair escondido. Fiquei irritado, mas entendi. Não queria que ele se metesse em encrenque, por consequência, eu também, se seus pais descobrissem que ele estava me encontrando. Esperei por um tempo, mandando mensagem a cada 10 minutos ou mais, e as respostas dele eram sempre as mesmas. Depois de cerca de uma hora, a irritação começou a dar lugar ao medo. Sei que parece bobo, mas ficar sentado no escuro e frio do cemitério por tanto tempo começou a ficar um pouco assustador. Sentia como se pudesse ouvir ruídos ao meu redor, e sabia que era só minha mente pregando peças em mim, mas isso não tornava a situação menos assustadora. Por volta da meia-noite, estava prestes a perder a esperança de Will sair de casa quando ouvi uma voz sussurrar: "Ei, o que você está fazendo?" Virei-me e suspirei de alívio, achando que era Will, mas quando olhei em volta, não vi ninguém. Sussurrei alto o nome dele, mas não vi nada. Podia ouvir o som distintivo de galhos quebrando, mas estava tão escuro que, por mais que eu apertasse os olhos, não conseguia ver nada. Então, uma figura emergiu de trás de uma árvore no cemitério. Dei um pulo porque era chocante ver uma pessoa simplesmente parada ali. Com uma voz irritada, mas ligeiramente aliviada, disse: "Seu idiota, essa brincadeira não tem graça, cara." A figura não disse nada e não se mexeu. Dei um passo em direção à figura e parei. Eles estavam provavelmente a cerca de 10 metros de distância, se eu tivesse que adivinhar. E enquanto eu olhava para eles, notei algo estranho. Eles pareciam muito mais altos e maiores que Will, que era, sem dúvida, meu menor amigo, com apenas cerca de 1,60 metros e talvez 54 quilogramas todo molhado. A figura tinha pelo menos 1,80 metros de altura. Sussurrei o nome de Will novamente, e ele não se moveu. Peguei meu telefone para ligar para ele e recebi uma mensagem de Will exatamente nesse momento dizendo: "Desculpa, cara, estou saindo de casa agora."
Estarei aí em 5 minutos. Eu congelei. Se Will estava saindo de casa agora, quem era a pessoa que estava parada na minha frente? Por um breve segundo, pensei que talvez fosse uma brincadeira. Talvez ele tivesse falado com um dos nossos amigos para sair escondido e tentar me assustar. Sussurrei alto para a pessoa: sabe, não está funcionando. Will me contou sobre essa brincadeira. Essa foi minha tentativa falha de obter alguma resposta deles, mas eles ainda não se moveram. Então, recebi outra mensagem um segundo depois de Will: desculpa, cara. Minha mãe acabou de me ver na cozinha. Não tem jeito de eu sair hoje à noite. Eu vou te ver amanhã na escola. Eu ainda não conseguia saber se isso fazia parte da brincadeira ou se ele estava falando sério, se era verdade, se essa figura ao meu lado provavelmente queria me fazer mal e eu estava em perigo real. Decidi ligar para Will enquanto meus olhos estavam fixos nessa pessoa. Ele atendeu e eu expliquei em voz baixa o que estava acontecendo e perguntei se ele tinha alguma relação com isso. Pela voz dele, eu percebi que ele estava preocupado comigo. Ele repetiu que estava na cama e me enviou uma foto dele no quarto dele. Ele me disse para correr, mas eu estava tão apavorada que nem conseguia me mexer. Minha casa estava na direção daquela pessoa e eu não queria correr mais para dentro do cemitério com alguém potencialmente perigoso me seguindo. Sendo jovem e estúpida, eu estava mais preocupada em me meter em problemas com meus pais, então não chamei a polícia e implorei para Will não contar para os pais dele ou chamar a polícia, embora ele praticamente tenha implorado para que eu ligasse se isso acontecesse comigo. Se isso acontecesse hoje, eu ligaria para a polícia quase que imediatamente, mas naquela época a mente racional de uma adolescente podia ser bastante estúpida. Comecei a dar alguns passos pequenos para trás com Will ainda ao telefone. Depois de alguns passos para trás, percebi que a pessoa estava dando alguns passos para frente na minha direção. Decidi correr o mais rápido que pude. Eu sou relativamente rápido e pensei que correria na direção oposta e depois daria a volta para voltar à estrada principal. Durante toda essa situação, eu estava mais assustada do que nunca estive na minha vida. Enquanto corria desesperadamente, olhei para trás, vi a figura correndo atrás de mim como um trem de carga. Essa pessoa era rápida, extremamente rápida, e eu não achava que conseguiria superá-la, mas corri mais rápido do que nunca e nunca olhei para trás. Ouvi passos apressados atrás de mim de vez em quando, mas, antes que eu soubesse, não ouvi mais nada. Quando finalmente olhei para trás novamente, estava fora do cemitério e na minha rua. Corri para uma casa e entrei pela porta lateral. Fui para o meu quarto, apaguei as luzes e fiquei olhando pela janela, observando cada canto escuro da rua a noite toda. Não vi ninguém, mas tinha aquela sensação ruim de que ele de alguma forma me seguiu. Nunca mais saí de casa à noite depois daquela noite e fiquei aterrorizada só em estar fora de casa depois do escurecer. Fiquei convencida por um longo tempo de que não estava segura e checava constantemente as fechaduras da minha casa para ter certeza de que tudo estava trancado. Não tenho ideia de quem era aquela pessoa naquela noite, não sei suas intenções, se queriam me machucar ou apenas me assustar, mas seja o que for, fico feliz por ter conseguido sair fisicamente ilesa. Já se passou muito tempo desde aquela noite, mas até hoje eu não entro em um cemitério depois do escurecer. Sei que é irracional, mas eu nunca quero sequer pensar em ver aquela pessoa novamente. Estar em um cemitério escuro me faz pensar que cada sombra que vejo é aquela figura voltando para terminar o que começaram. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.